Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos juntos para mais uma lição na revista número 1 do Discipulado, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nossa lição número 8, o discípulo e o dízimo. Na realidade, nós falaremos hoje sobre a vida material, não apenas o dízimo, porém vamos procurar falar da vida material de uma forma mais abrangente, e claro, incluindo essa ordenança muito importante da palavra de Deus, que é o dízimo. Muito bem, nós vamos falar, então, logo de início, nós vamos fazer um comentário, queridos. O primeiro versículo que queremos comentar é sobre Ageu, capítulo 2, versículo 8, onde o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você e eu servimos aquele que é dono de todos os recursos, de tudo aquilo que existe. Ele é o Criador e sustentador desse universo. Então, obviamente, todos os recursos materiais pertencem ao Senhor. Lembre-se também do Salmo número 24, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor é o Criador, o sustentador do universo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10. E outro versículo muito bonito que nós leremos aqui durante a lição, tendo sempre em tudo toda a suficiência, 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 8. Essa lição, esse comentário breve é destinado aos professoras da escola dominical, nas classes de discipulado. Também são bem-vindos a assistir essa aula, essa lição, os alunos. Porém, nós queremos enfatizar que os alunos, essa gravação não tem, de modo algum, o objetivo de substituir a aula presencial na escola dominical, na classe de discipulado, onde cada aluno, cada aluna pode tirar suas dúvidas com seus professores, fazer comentários. Nada vai substituir a aula presencial na igreja. Ok, queridos? E nós queremos, então, comentar inicialmente por que há pessoas que não prosperam por causa do orgulho. E onde está isso registrado? Em Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 a 10. Outro ponto que queremos comentar aqui, deixar a referência a muitos versículos, nós vamos ler muitos versículos hoje. Como prosperar? Trabalhando muito, porém confiando no Senhor e sendo edificados por Ele. E recomendamos a você, querido irmão, querida irmã, o senhor, a senhora, a leitura em Jeremias, capítulo 31, versículos 1 a 14, também versículos 16, 17, 28 e 38. A nossa dedicação à obra de Deus impacta a nossa vida espiritual e também a nossa vida material. Nós vamos ver isso na Bíblia. A situação relatada no livro de Ageu. Devemos servir ao Senhor com amor, sinceridade e espontaneidade. Trabalhar na seara do Mestre, visando exclusivamente cooperar com Ele em seu plano de salvação para a humanidade. Não fazemos trocas ou negócios com o Senhor, mas a palavra de Deus nos mostra, no livro de Ageu, que o cuidado nesse aspecto da nossa vida com Deus, dedicação do nosso tempo a Deus, traz bênçãos espirituais e materiais à mulher e ao homem de Deus. A fidelidade na entrega dos dízimos e ofertas na casa do Senhor realmente traz bênçãos para a nossa vida material. Porém, no livro de Ageu, encontramos uma orientação quanto a dedicar o nosso tempo, a nossa atenção e a nossa presença nos cultos e na edificação, no fortalecimento da obra de Deus neste mundo. O objetivo do comentário a seguir é mostrar-lhe que, à medida que nos dedicamos a servir a Deus, nossas necessidades espirituais e materiais são supridas, pois Ele é o nosso Pai. Graças a Deus, glória a Deus por isso. A situação de dificuldade que estava sendo vivida pelo povo de Deus. Vamos ler Ageu, capítulo 1, os versículos 1 a 8.
No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Versículo 6. Observe com atenção, por favor. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, lemos versículos 1 a 8. Aqui está descrita a situação de dificuldade que estava sendo vivida por aquele povo. Versículos 6 e 7. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. E aí, o Senhor, por bondade, no versículo 7, nos diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. A causa das dificuldades. Versículos 9 e 10. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. São palavras de Deus. Deus está dizendo aqui que ele fez isso. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Versículo 10. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Essa era a causa das dificuldades que o povo de Deus estava vivendo. Queridos irmãos, o senhor, a senhora, você, professor, professora da escola dominical, ao apresentar a lição sobre a vida material, esse é um ponto muitíssimo importante que nós devemos apresentar aos nossos alunos. A constância na obra de Deus, a nossa presença na casa de Deus, o nosso trabalho na casa do Senhor, traz bênçãos, impacta na nossa vida material. E a nossa ausência à casa do Senhor, aqueles que dizem, eu vou ficar na minha casa, vou cultuar a Deus na minha casa, Deus está protestando aqui contra essa atitude. Por causa da minha casa, versículo 9, Ageu, capítulo 1, capítulo 1, versículo 9, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ageu 1:9. Esse foi o motivo, e esse é um motivo de problemas na nossa vida material. Então, vamos nos dedicar, vamos servir a Deus, claro, na nossa casa também, lermos a Bíblia, orarmos, adorarmos o Senhor em nossos lares, ótimo, fazermos cultos com a família, ótimo, porém, não podemos de modo algum deixar a casa de Deus deserta. Nos horários de culto, não é hora de fazermos culto na nossa casa. No horário de culto, não é hora do nosso passeio. No horário de culto, cada atividade em nossa vida tem a sua hora própria, tem a sua hora, e então teremos a bênção de Deus. Agindo assim, de modo organizado, não deixando a casa de Deus vazia, seremos abençoados na vida espiritual, em primeiríssimo lugar, e também na nossa vida financeira, na nossa vida material, em tudo que é material na nossa vida.
Queridos, as consequências trazidas pela falta de dedicação à obra de Deus. Versículos 10 e 11. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós façamos a nossa parte, para que nada disso nos sobrevenha. Estamos estudando, é uma lição que recebeu o título de estudar sobre o dízimo, porém nós estamos de forma mais abrangente estudando sobre a nossa vida material, que inclui o dízimo, com toda certeza, dízimos e ofertas. Veremos daqui a pouquinho. O arrependimento do povo de Deus. Vejamos capítulo 1, versículo 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. Observe agora, que bênção de Deus. E temeu o povo diante do Senhor. Glória a Deus. Quando você e eu ouvimos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, nós sentimos temor. Temor, o que é medo? Não, o respeito, a obediência, a reverência. Não, quem quer servir a Deus não precisa ter medo de Deus, mas precisa respeitar, honrar, adorar, reverenciar a palavra do Senhor. Foi isso que esse povo fez, temeu o povo diante do Senhor. E é claro que aqueles que porventura estejam fazendo algo errado, o temor também é medo também, porque há consequências, não é? Há consequências. Por isso nós procuramos em tudo na nossa vida servir ao Senhor e nos afastar do pecado, daquilo que possa prejudicar a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. Então, ter medo mesmo de pecar. Também a palavra temor também é apropriada no sentido de medo, porque há consequências. Há consequências, sim. E nós devemos ter muito cuidado, porque o pecado deixa marcas, deixa consequências. O pecado leva a pessoa mais longe no mal do que ela pretendia ir. O pecado cobra mais caro do que alguém estaria disposto a pagar. Então, vamos tomar muito cuidado, não vamos pecar, vamos buscar ao Senhor. E somos humanos, uma falha, um pensamento, algo, uma palavra dita que não foi conveniente, pedimos perdão ao Senhor, nos corrigimos, nos consertamos e vamos em frente servindo a Deus, abençoados pelo Senhor. Vamos para frente, queridos? A resposta do Senhor. Então, houve o arrependimento do povo de Deus, e o Senhor animou o seu povo. Vamos ler o capítulo 1, versículos 13 a 15. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Glória a Deus. Versículo 13. 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, ou seja, animou, deu ânimo. O Senhor dá ânimo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Também agora o versículo 15. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele nos corrige, ele nos ensina, ele nos mostra o caminho. Se estivermos fazendo diferente da sua vontade, pedimos perdão, rapidamente nos adequamos e fazemos a obra do Senhor. Então, queridos, nós vimos aqui a resposta do Senhor. Vamos ver também como Deus é maravilhoso. Só uma pausa aqui, como Deus é maravilhoso. Eu sou convosco, ele disse no versículo 13. Eu sou convosco. Ainda que seja, olha, o Senhor, nós nos apresentamos a Ele como servos, Ele nos trata como filhos, Ele nos ama, Ele nos trata como filhos. Querido professor, querida professora,
das classes de discipulado. Ensine aos seus alunos sobre o amor, a bondade de Deus e que Ele está sempre conosco. Ele disse aqui: eu sou convosco, diz o Senhor. Vocês querem melhorar? Vocês querem se adequar? Vocês querem seguir a palavra como ela deve ser seguida? Eu sou convosco, glória a Deus. E aquele povo se animou, o coração deles se animou e eles serviram a Deus. Olha que bênção. Para nós também, se algum de nós está descuidado, algum irmão, irmã descuidada com a casa de Deus, lembre-se, vá para a casa de Deus, vá fazer a obra de Deus na casa de Deus, e a sua vida, isso terá um impacto na sua vida espiritual e também na sua vida material, terá resultados positivos, resultados de bênçãos na sua vida espiritual, em primeiríssimo lugar, e também material. A nossa vida material é muito importante. A vida material do povo de Deus é importante. Deus está interessado em abençoar. Deus abençoa a nossa vida. A Bíblia diz: Deus é bom e abençoador. Ele nos supre, ele supre as nossas necessidades. Nós vamos ler mais versículos como esses daqui a pouquinho. Capítulo 2, versículos 4 a 9. Vamos ver, queridos? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Esforce-se. Nós somos professores da escola dominical e também somos alunos da escola dominical, e aqui fica uma palavra do Senhor para nós, que coisa maravilhosa. Trabalhai, esforça-te. Trabalhai, esforçai-vos e trabalhai. Olha, Ageu capítulo 2, versículo 4, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Que maravilha! Ele nos incentiva ao esforço, ele nos incentiva ao trabalho e já adianta a informação de que ele é conosco, de que ele vai abençoar os seus esforços, que ele abençoa os seus e os meus esforços, ele abençoa aqueles que se esforçam, os servos dele, as servas dele que se esforçam para fazer a obra, para agradar ao Senhor. Por que não dizer assim? Agradar a Deus, por que não? Ele merece, ele é glorioso, ele é o Senhor, ele é o dono de tudo e todos, ele é o Criador, por que não agradá-lo? Vamos agradá-lo sim, nesse particular aqui que estamos estudando. E aí, vamos ler também, queridos, versículo 4 a 9. 5. Segundo a palavra que concertei convosco, que fiz convosco em concerto, não é uma aliança, concerto, quando saístes do Egito e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Ou seja, a aliança de Deus estava de pé com esse povo e Deus tem uma aliança com você e comigo também. A nossa aliança, ele nos tirou do Egito de pecado, ele nos tirou, ele mudou o nosso coração, ele mudou a nossa vida, ele mudou nossas intenções, ele mudou nossos objetivos. Glória a Deus! E nós estamos felizes servindo a ele. E ele diz: não temais. Não tenha medo, a aliança está de pé, a palavra dele está de pé, está tudo de pé, mesmo com esse erro que os irmãos cometeram lá no passado. O Senhor disse: animem-se, porque eu estou no meio de vós, eu estou com vocês, estou no meio de vós, e vou abençoar a vocês, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, lemos aqui em Ageu 2,4, e aí ele diz: o concerto está de pé, segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, ou seja, segundo a palavra do concerto, da aliança que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, quando eu tirei vocês do Egito, o Senhor dizendo, foi ele que tirou aquele povo do Egito usando Moisés, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos 4 lições que veremos sobre o precioso Espírito de Deus. Hoje o Espírito Santo está em você e em mim, somos batizados com o Espírito Santo, somos cheios com o Espírito Santo. Oh, que maravilha! E o Senhor menciona aqui, oh, que maravilha, o meu Espírito habitava no meio de vós. Hoje, por bondade do Senhor, ele habita em nós. Que maravilha!
Versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, glória a Deus, Senhor Jesus, o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, a casa de Deus, ele enche a casa dele, a casa de oração, ele enche a casa de oração, a casa dele de glória, glória a Deus, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8, Ageu 4:8, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Você não precisa fazer negócio com ele. Não tente fazer negócio com ele que não vai dar certo. Você é filho, você é filha, peça porque ele abençoa, peça porque ele supre e trabalhe, trabalhe bastante, dedique-se, estude, trabalhe, seja uma pessoa dedicada. E ele já disse aqui, olha aqui o versículo 4, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, vamos trabalhar, nosso negócio é trabalhar, nós trabalhamos, e o Senhor diz, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, na nossa atividade profissional, vamos trabalhar, porque Ele é conosco, vamos estudar, vamos nos aprimorar, vamos crescer, vamos prosperar, porque Ele é conosco. Agora nós vamos ler daqui a pouquinho outros versículos. Nós lidamos com a nossa vida material com cuidado, não vamos nos perder em ambições. Daqui a pouquinho vamos ler os versículos. A vida material dos servos de Deus é equilibrada. Nós vamos ver mais versículos. Então, por aqui, até aqui onde estamos, estamos vendo Deus mostrando a importância de nós estarmos na casa dele. Muito bem. Queridos irmãos, e aqui há uma palavra especial para aqueles que se converteram, passaram a estar mais na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Capítulo 2, versículo 19. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos? 19, final do 19. Mas desde este dia vos abençoarei. Se alguém que está vendo, assistindo essa aula, está ou estava sofrendo alguma dificuldade material, creia nessa palavra, dedique a sua vida a Deus, a servir ao Senhor, e essa bênção, mas desde este dia vos abençoarei, se cumprirá na sua vida, a partir da sua decisão. Eu gosto de dizer, o Senhor nos incentiva à perfeição, Ele nos incentiva à perfeição. Mas nós somos humanos, e a perfeição é algo difícil, claro, e nós lutamos para melhorar, para nos aprimorar, para servirmos melhor a Deus. Agora, uma coisa que não pode faltar é a decisão. Você e eu temos que ser decididos a servir ao Senhor. Ensine isso aos seus alunos. É uma sugestão. Ensine que o cristão, o homem e a mulher que servem a Deus, da idade que forem, não há limite e não há idade mínima e nem máxima. Todos nós temos que ser um povo decidido a servir ao Senhor, animado, decidido, esforçado. Essas são as nossas características. Servindo ao nosso Deus e trabalhando. Paulo disse, eu trabalho com as minhas mãos. O apóstolo Paulo trabalhava, se dedicava, e embora toda a dedicação ao ministério, ele ainda, não querendo ser pesado aos irmãos, ele exercia até atividades profissionais. Queridos, vamos prosseguir. Vamos agora, já vimos essa lição no livro de Ageu, que é muitíssimo importante, e vamos agora fazer mais um comentário antes de falar dos dízimos. Podemos falar dos dízimos agora? Falamos dos dízimos, e aí temos mais um comentário maravilhoso aqui em Eclesiastes, Timóteo, Coríntios, Filipenses, temos aqui Provérbios, temos muitos versículos maravilhosos para ler. Vamos falar do dízimo? Servir a Deus e a sua obra com nossos dízimos e ofertas tem uma importante promessa do Senhor, a promessa descrita no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 18, o Senhor nos oferece uma oportunidade ímpar
para que sejamos abençoados em nossa vida material. Falando de oportunidade, queridos irmãos, queridas irmãs, você já observou não só os dízimos, as ofertas, mas às vezes o pastor, na igreja onde você serve a Deus, o pastor diz: olha, nós temos uma necessidade, vamos precisar fazer uma oferta. Irmãos, precisamos de uma ajuda aqui. Tem um irmão que veio nos visitar, precisa de uma ajuda. Cada vez que você coopera, cada vez que é dada uma oportunidade, isso não é um pedido, isso é uma oportunidade que está sendo dada a você e a mim. Quando o pastor da igreja diz: olha, chegou aqui um irmão, esse irmão está construindo uma igreja, e ele está vendendo aqui alguns livros para ajudar nessa construção. Um exemplo, estou te dando um exemplo. Isso acontece no nosso meio. Graças a Deus, isso acontece. Pastores esforçados, missionários esforçados, querendo construir, construindo, pela fé, se esforçando. Graças a Deus. Quando o pastor, o seu pastor, pastor na igreja onde você serve a Deus, abre uma oportunidade. Isso é uma oportunidade, isso não é um pedido. Isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade para você. Não, digo de novo, não é troca, não. Mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus é maravilhoso, Ele é rico. Já lemos agora aqui em Ageu. Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é rico. E Ele abençoa. Então, essas são oportunidades de você semear na obra de Deus. E não se engane, tudo isso volta multiplicado para a sua vida. Isso volta multiplicado para a sua e para a minha vida. Temos muitos testemunhos disso na nossa vida pessoal. Na minha vida pessoal, tenho testemunhos disso constantemente. Ajudamos. Faça, ajude, coopere, participe quando essas oportunidades são abertas. E você verá que o Senhor abençoa. Então, aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, o Senhor nos oferece uma oportunidade ímpar para que sejamos abençoados em nossa vida material. Quantas pessoas planejam alcançar metas em sua vida material e na última hora surgem empecilhos? Chegam a ganhar o dinheiro pelo qual se esforçam, porém vem o devorador e leva, de alguma maneira, o resultado do seu trabalho. Deus prometeu repreender o devorador, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Trazendo todos os dízimos à casa do tesouro, todos os dízimos à casa do tesouro. Em nossos dias, essa casa do tesouro é a igreja onde nós servimos a Deus. O Senhor nos faz, por sua misericórdia e cuidado, promessas de suprir as nossas necessidades de maneira abundante, a ponto das bênçãos em nossa vida serem reconhecidas por outras pessoas. Malaquias, capítulo 3, versículos 10 a 12. O Senhor promete ainda fazer diferença entre as pessoas que o servem e aquelas que não o servem. Veja Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Deus é perfeito e cumpridor de sua palavra. Sejamos dizimistas, sejamos abençoados. Existem pessoas chamadas por Deus e preparadas para administrar os nossos dízimos e ofertas. Se alguma delas, infelizmente, não for fiel, terá que prestar contas ao Senhor, como foi o caso de Judas Iscariotes, que a Bíblia nos conta que roubava ofertas. Isso está registrado em João, capítulo 12, versículo 6. Lembre-se do final que teve este pobre homem. Queridos irmãos, o que nós queremos dizer aqui é o seguinte: você e eu que não temos a responsabilidade, nós não temos a responsabilidade de administrar. Cabe a nós ser dizimistas, ser ofertantes na casa de Deus. Alguns têm a responsabilidade de administrar isso. Não queira você administrar o seu dízimo. Não. Entregue o seu dízimo. Então, querido professor, querida professora da escola dominical, senhora, você, ensine aos alunos que o Senhor confiou a você. O aluno não deve administrar o seu dízimo. Eu não devo administrar meu dízimo. Não, de modo algum. Dízimos e ofertas, não é só o dízimo, dízimo e ofertas. Eu não quero administrar meu dízimo, de modo algum. Deus colocou meus irmãos lá para administrarem, eles administram os deles
E os meus e os seus, enfim, Deus escolheu pessoas para administrarem na sua casa. Eu não sou um deles. Então, o que que eu faço? Eu entrego. Eu entrego. E sou abençoado pelo Senhor. Desde o início da minha fé, há mais de 40 anos, sou dizimista. E Deus sempre, sempre, sempre nos abençoou. Você é um homem rico? Não, não sou um homem rico. Mas tenho as bênçãos de que necessito com dignidade. E isso é maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos incentivar os nossos alunos a entregarem seus dízimos e ofertas. Ah, mais um ponto interessante. Às vezes os alunos nos perguntam, então, irmão, eu posso comprar em alimentos e dar para alguém? Não, não, não. Isso foi no passado, sim, quando Israel era uma nação agrícola e plantavam e tinham animais, e aí sim, em produtos, não é? Com licença. Mas hoje, queridos irmãos, não é assim. Nós hoje lidamos com valores, com dinheiro, com pagamentos. Você e eu temos nossas atividades profissionais. Então, o que nós trazemos à casa de Deus? Os recursos financeiros. Nós recebemos de alguma maneira, aqueles que são sócios em empresas recebem a sua participação em suas empresas. Aqueles que são assalariados recebem salário. Enfim, aqueles que são profissionais liberais recebem seus honorários. Então, nós trazemos o que à casa de Deus? Cestas básicas? Não, não. Nós trazemos daquilo que nós recebemos. Então, por favor, querido professor, querida professora, não tenha nenhum, olha, não tenha acanhamento em ensinar sobre a vida material, você está ajudando os nossos iniciantes, nossos irmãos e irmãs, novos convertidos, que assim carinhosamente chamamos, você está ajudando na vida material. Alguns perguntam, posso comprar meu dízimo? Eu tenho tantos reais em dízimo, tanto tenho em dízimo, vou comprar cestas básicas e doar. Isso está errado. Pode comprar, doar, mas não com dízimo. Como ofertas pessoais, olha, eu quero contribuir com a assistência social da igreja. Ótimo. Então, ensine os alunos a separar as coisas. Dízimos e ofertas são dízimos e ofertas em dinheiro que nós entregamos na casa de Deus. Campanhas, assistência social, alguém que precisa de uma cesta básica, maravilhoso. Vamos fazer sim, vamos dar sim, vamos ajudar sim. Porém, é uma outra oferta, é uma outra coisa. Vamos ensinar os nossos alunos. Porque se você não ensinar, se eu não ensinar, a vida deles não será abençoada. É simples. Se eu não ensinar aquilo que eu sei, se você não ensinar aquilo que você sabe, a vida dos alunos financeira não será abençoada. Então, ensine. Ensine os alunos a ofertar, ensine os alunos a entregar seus dízimos e ofertas, sem se preocupar com quem administrará. Deus preparou pessoas para administrar. E é assim que nós devemos fazer, entregar. Vamos, queridos, para frente? Portanto, sejamos dizimistas, sabendo que a obra pertence a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, e seremos com toda a certeza abençoados, pois as suas promessas continuam vivas e eficazes. Servimos ao Deus vivo, que alimenta, dirige e cuida da sua amada igreja. Alguém pode perguntar, mas o dízimo não era lá para o passado? O dízimo não era lá para um tempo passado? Olha, eu quero mostrar para você. Não, ele era para o tempo passado, sim, mas também é para os nossos dias, para o período do Novo Testamento, para a era do Novo Testamento que estamos vivendo. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então nós vamos ler Hebreus, capítulo 7, versículos 1 a 7. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salem, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, era um tempo de guerras, não é? Era um tempo de matar ou morrer, era um tempo de guerras, por isso você vê na Bíblia mencionadas algumas guerras. 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo,
E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Abraão entregou os seus dízimos a esse homem. Versículo 4. Hebreus 7, versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Tomar significa receber, não é subtrair, não é receber. Tomar os dízimos, receber os dízimos de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão, recebeu dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. O que queremos dizer aqui, queridos? Esse texto sobre Melquisedeque é um texto muito interessante, e Melquisedeque representava o Senhor Jesus. Abraão entregou seus dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque representava o Senhor Jesus Cristo, o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os nossos dízimos, a prática de dizimar, também é para o Novo Testamento. Ok? Ela foi entregue no Antigo Testamento, e agora, no Novo Testamento, ela também é válida. Graças a Deus que ela é válida. Sabe por quê? Porque entregar os nossos dízimos é uma prática, dízimos e ofertas, é uma prática que traz bênçãos para a nossa vida financeira, para a nossa vida material. Vamos ler, então, o texto em Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler o nosso texto, versículos 7 a 18. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Senhor, o que é que nós temos que fazer? O que o Senhor está demandando, exigindo, solicitando de nós? Versículo 8. Deus aqui respondendo, Deus falando, roubará o homem a Deus? É Deus fazendo essa pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Não entregar o dízimo é considerado por Deus um roubo. A parte do dízimo, dízimos e as ofertas, não pertencem a nós que os geramos. Ah, mas eu é que gerei esse dinheiro. Mas essa parte, o dízimo, pertence ao Senhor. E ele diz aqui, não se trata só de dízimos. Versículo 8, Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. É um roubo. É um roubo. Ou seja, a 10ª parte, mais as ofertas alçadas, as ofertas que você se propuser a dar na obra de Deus, elas pertencem ao Senhor. 10, versículo 10, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, na casa de Deus. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Abastança. Glória a Deus, que palavra bonita. Deus está dizendo que ele vai abrir as janelas do céu, ele se permite. Olha, não precisa fazer essa prova aqui, mas Deus diz, pode fazer, faça a prova. Se você quer fazer prova, faça a prova. Para mim, pessoalmente, não preciso fazer prova nenhuma. É simplesmente obedecer a Deus, entregar e ser abençoado por Deus. Ter os seus esforços de trabalho abençoados por Deus. Mas ele diz, pode fazer prova. 10.
E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Versículo 11, Malaquias 3:11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Acabamos de comentar quando apenas mencionamos os versículos, não é? Repreenderei o devorador, aquela pessoa que trabalha, tem resultados, mas o dinheiro desaparece. Meu Deus, onde foi o dinheiro? O dinheiro desapareceu. O devorador. Gastos imprevistos, gastos significativos imprevistos. Isso é o devorador. Deus repreende esse devorador na vida dos dizimistas. É ele que está dizendo isso aqui. É ele que está dizendo, é Deus que está dizendo, a palavra de Deus. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que você fizer não será estéril, não será sem frutos. Senhor, eu trabalhei, Senhor, eu me esforcei, e onde estão os frutos? Não teve frutos. Isso não acontece com dizimista e ofertante, isso não acontece. Isso não acontece conosco. Por quê? Porque ele diz: a vide no campo não vos será estéril. O seu trabalho, seja ele qual for, não será um trabalho sem resultados. 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Essa bênção será vista por outras nações. Essa bênção será vista por outras pessoas. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Que bom, que bênção de Deus. Obrigado, Senhor. Eu, no meu coração, sinto gratidão, porque essa bênção, esse ensino não parou no Antigo Testamento, porque o Senhor maravilhoso estendeu a nós essa bênção, graças a Deus. Já pensou nós estarmos aqui dizendo que isso passou, que isso não funciona mais, que isso não tem mais efeito? Já pensou que difícil? Mas graças ao Senhor Jesus, estamos aqui hoje comentando, lendo juntos uma bênção grande, material para nossas vidas, que está em pleno vigor. Glória a Deus por isso. E aí, versículo 13, o Senhor diz: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Aqui o Senhor já encaminha essa conversa com Israel de um outro modo. Vós dizeis, versículo 14, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Deus disse aqui no versículo 13, essas palavras são agressivas. Nós nunca podemos pensar isso, muito menos dizer isso. Inútil é servir a Deus de modo algum. Veja, o Senhor continua. 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aqui era o povo de Israel achando que os ímpios iriam melhor do que eles. Não, isso não acontece, não é assim. No final não é assim. Temporariamente, em algumas situações, pode até parecer que é assim, mas no final não é assim. Você vai ver aqui na palavra. 16, Malaquias 3,16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, você e eu que tememos ao Senhor, dizemos, vale a pena sim nos esforçarmos, servirmos ao Senhor, nos dedicarmos a Ele, obedecermos, vale a pena sim. Isso está diante do Senhor e há um memorial escrito para você e para mim. Glória a Deus. Então, professor, professora, o senhor, a senhora, você que ministra nas classes de discipulado, ensine os alunos e haverá ali um memorial de Deus, na presença de Deus, escrito a seu favor. Glória a Deus por isso. 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Está falando de nós aqui. É o Senhor falando de nós.
Estava falando daqueles daquele tempo que o serviram e está falando de você e de mim, que servimos ao Senhor hoje. 18. E o Senhor fecha aqui de maneira maravilhosa esse texto. 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Deus faz essa diferença. Não sou eu que faço, não é você que faz. É o Senhor. É o Senhor Deus. Ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Malaquias 3,18, ele faz diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Há diferença. Há uma diferença, há várias diferenças. Ele faz diferença, é o próprio Senhor que faz diferença entre aqueles que servem a ele e aqueles que não o servem. Entre aqueles que obedecem a ele e os que não obedecem. Vamos continuar obedecendo. Vamos continuar obedecendo. Não deixe entrar no seu coração algum pensamento, algum sentimento contrário, pensando que o ímpio, bom é ser ímpio. De jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum, a palavra diz que você vai ver que os ímpios serão desarraigados da terra. O livro de Salmos diz: os ímpios serão desarraigados, você vai passar, eles não vão estar mais lá. Vamos servir ao Senhor, vamos continuar servindo ao Senhor e ensinando os alunos queridos que o Senhor nos confiou. São dele, esses alunos são dele, são do Senhor. Você e eu também somos do Senhor. Estamos ensinando aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida na cruz. Vamos ensinar sobre a vida material, porque eles precisam ser prósperos, eles precisam ter as vitórias que Deus tem reservado para aqueles que são fiéis em sua vida material. Já vimos até agora o tempo, sermos fiéis em nosso tempo, dedicar tempo a servir ao Senhor. Vimos que Melquisedeque representava o Senhor Jesus Cristo e Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque, os seus dízimos pessoais, das suas conquistas, das suas vitórias. Ele entregou os dízimos a Melquisedeque, que por sua vez representava o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, hoje, no Novo Testamento, o dízimo é perfeitamente válido, graças a Deus, graças a Deus, porque ele traz bênçãos, ele traz promessas, e lembre-se, para o Senhor nosso Deus, prometer e cumprir são duas coisas que andam juntas, são duas coisas que andam juntas, prometer e cumprir são coisas que caminham juntas para Deus. Ele promete e ele cumpre, ele promete e ele cumpre, não fica uma promessa de Deus sem seu devido cumprimento, ele cumpre todas as suas promessas. Vamos ver outros versículos, queridos? Vamos ver outros versículos? Convido você a ler Eclesiastes, capítulo 5, versículo 12. Nós vamos trabalhar agora uma questão da ambição. Vamos tomar cuidado com a ambição. Deus nos enriquece? Sim. Deus nos abençoa? Sim. Deus nos prospera? Sim. Mas nós não devemos ser ambiciosos em um mau sentido. Nós devemos querer prosperar, querer ser abençoados, sim. Mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 5,12. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Mas então não posso ser rico? Nós vamos ler alguns versículos que você verá que podemos sim prosperar bastante, porém com um propósito bastante específico. Ok? Então, primeiro, doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Vamos ler mais um versículo, mais alguns versículos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 a 12. Versículo 9, 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Mas, meu irmão, quer dizer que eu trabalho tanto, não posso prosperar? Pode. Mas com cuidado. Observe. Os que querem ser ricos. Eu quero ser rico a qualquer custo. Eu quero ser rico de... Não faça isso.
Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia não disse aqui que o dinheiro é a raiz dos males, não. O dinheiro é uma coisa boa, graças a Deus. Você e eu sabendo usar, sabendo utilizá-lo bem, e nós vamos ler alguns versículos aqui sobre isso, sabendo usar bem e não amando o dinheiro, amando a Cristo, amando o Senhor, amando o nosso Deus, amando a nossa família, amando os nossos irmãos, amando os nossos vizinhos, amando os nossos amigos, amando aqueles que ainda não são crentes. Isso é bom, bom, bom. Amando os novos convertidos, aos quais nós ensinamos, isso é ótimo. Amando o dinheiro, aí não. Não, não. Amar o dinheiro, não. Usar o dinheiro com prudência, ter uma vida financeira equilibrada. E lembre-se sempre da palavra dignidade. O Senhor nosso Deus nos dá dignidade, Ele nos dá os recursos, Ele nos dá uma vida digna, Ele é maravilhoso, glória a Deus. Vamos ler então, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Esses são aqueles que querem enriquecer a qualquer custo, de qualquer modo, fazendo o que for preciso. O que aconteceu com eles? Nessa cobiça, 2 Coríntios, ou melhor, 1 Timóteo 6, 10. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se entregaram a práticas que não eram condizentes com a fé, com a finalidade de enriquecerem. Isso não é para você e para mim. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui a Bíblia nos conta o final da história. Porque muitas vezes, queridos irmãos, você e eu vemos uma parte da história. Olha, essa pessoa está fazendo coisas muito erradas e está indo bem, e está abastada. Isso é uma parte da história. O final da história, a Bíblia mostra para você e para mim. Olha aqui. 1 Timóteo 6,10, final do versículo. Se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, esse desejo de ser rico a qualquer custo, de qualquer modo, lançando mão de qualquer expediente, não, 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 isso não é para você e para mim, não. Nós vamos servindo ao Senhor, nós vamos trabalhando, nós vamos pedindo que Ele nos prospere, vamos pedindo para Ele coroar de êxito a nossa vida profissional, vamos assim. Assim tudo bem, assim é a nossa maneira. E deixando tudo nas mãos do Senhor. E o tempo é dele. O relógio se aplica a nós. O Senhor criou o tempo para nós. Lá na eternidade com Ele já não tem mais relógio, já não tem mais, já não precisa mais. O tempo é para nós aqui na Terra. Agora, Ele sabe o tempo, o modo, a hora de prosperar você. Queridos irmãos, há pessoas que dizem, quando eu for próspero, melhorar de vida, eu quero vir servir a Deus. Não, venha servir a Deus hoje, como você estiver. Não tem que esperar. Eu quero. Outros tentam negociar. Olha essa campanha que a igreja faz, tão bonita. Senhor, me prospere para eu ajudar. Ajude com o que você tem hoje. Seja pouco, seja muito. Ajude com o que você tem hoje. Mas eu tenho só um pouquinho. Coloque aquele pouquinho. Eu só posso dar uma oferta pequena. Dê oferta pequena. E Deus vai te prosperar. Então, o que eu quero dizer, não espere. Eu quero servir a Deus, mas vou esperar. Vou esperar tal situação. Não espere. Vá servindo a Deus. Sirva a Deus, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que você pode. Agora, os dízimos e ofertas são dízimos e ofertas. A 10ª parte, que é o dízimo, a 10ª parte do resultado do nosso trabalho, mais ofertas que decidamos dar ao Senhor. Esse mês, na nossa classe na escola dominical, na classe de discipulado, eu me recordo, uma aluna fez uma pergunta. Ela disse, olha, eu recebo, tenho as minhas finanças equilibradas, tenho minha vida profissional, mas não sobra para dar o dízimo. Não sobra.
Não sobra porque há um erro aí. O dízimo, nós não devemos entregar depois que pagamos outras despesas. O nosso dízimo, nós devemos entregar na casa de Deus assim que nós recebemos esses recursos. Então, o dízimo, nós dizimamos, oferecemos ao Senhor a 10ª parte daquilo que ganhamos na nossa vida financeira, na nossa vida material. Nós oferecemos ao Senhor a 10ª parte, mais as ofertas alçadas, no início. São primícias, como Israel oferecia no passado, as primícias. O dízimo é uma primícia. Não é para você pagar todas as contas e entregar o dízimo no final do mês. Não é para eu entregar meu dízimo depois de fazer pagamento. Não. É no início. É assim que recebemos, entregamos nossos dízimos, entregamos nossa oferta alçada. Alguém que não é crente, que não tem experiência com Deus, quem sabe alguém assista essa lição que estamos compartilhando, alguém que não tenha uma vida com Deus e diga, olha aí, pedindo de não estamos pedindo nada, não. Essa é uma oportunidade que Deus nos deu para prosperar. Não pedindo dinheiro, não é isso não. Em 26 lições, nas 2 revistas, nós temos apenas uma aula sobre a vida material, que é essa aula aqui. As outras 25 aulas de discipulado, nas 2 revistas, cada revista tem 13 aulas, 13 lições, as 26 lições, das 26 lições, apenas uma trata da vida material. É essa aula aqui. E ela é muito importante. Ela é muitíssimo importante para você e para mim, para os nossos alunos. E a nossa aluna, então, perguntou, mas como é que eu faço? Não sobra? Não, não é da sobra. Nós não vamos oferecer ao Senhor sobras. Nós oferecemos a Deus primícias. Nós oferecemos a Deus as primícias do nosso tempo. Nós oferecemos a Deus as primícias da nossa inteligência, do que Deus te deu de inteligência, você oferece como primícias. Nós oferecemos a Deus primícias do tempo, primícias dos nossos recursos, primícias do nosso pensamento. Os nossos pensamentos são para Deus. Nós oferecemos as primícias dos nossos pensamentos para Deus. Nós oferecemos as primícias do nosso tempo para Deus. Nós oferecemos as primícias dos nossos resultados financeiros a Deus. E Deus nos abençoe. Estou falando com crentes. Eu estou falando com crentes. Isso é para crente. Isso não é para quem não crê. Quem não crê, não crê. A nossa vida é uma vida de fé. O justo vive pela fé. Nossa vida é de fé. Agora, se alguém que não conhece, que não é da família da fé, digamos assim, está assistindo essa lição e quiser fazer prova com Deus, faça. Escolha uma igreja, comece a dizimar, comece a ofertar, escolha uma igreja cristã que siga a Bíblia e faça o seu teste com Deus. E você verá que prosperará. Só que ainda tem outra coisa. Deus quer também o seu tempo. Então, se você é uma pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu preciso lhe dizer, se você estiver assistindo essa lição, que o Senhor não é só o dinheiro, ele não precisa do nosso dinheiro. Salmo 24 diz, o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele fundou, até ele fez o universo. Ele não precisa de nada disso, mas a obra de Deus precisa. E nós precisamos ser dizimistas e ofertantes. E eu quero lhe dizer, se você, o senhor, a senhora, estão vendo, às vezes nem sabe por que está assistindo essa aula e não é uma pessoa evangélica. Faça essa prova com Deus. Ele disse em Malaquias, nós acabamos de ler, ele permite que façamos essa prova, faça e veja que a sua vida será abençoada e o senhor, a senhora, se tornarão dizimistas, onde o senhor e a senhora escolherem uma igreja evangélica, serão dizimistas. Porém, saiba que há outra coisa que impacta, como estudamos no livro de Ageu, que é o seu tempo. Então não adianta tentar fazer essa troca com Deus. Olha, estou assistindo essa aula, o irmão que está ministrando a aula está dizendo que existe essa bênção, eu vou fazer. Porém, também dissemos no início da lição que o Senhor quer o nosso tempo na sua casa. Então as duas coisas precisam estar combinadas. A dedicação do seu tempo ao Senhor, adorando, glorificando, bendizendo ao Senhor, e essa questão material do dízimo e das nossas ofertas. Seja bem-vindo,
Se estou falando a alguém que não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A igreja lhe recebe com amor, com carinho, como recebeu a cada um de nós. E saiba que esses problemas, essa situação que você diz, eu ganho muito bem, mas não sobra nada, eu não sei o que acontece. Nós sabemos o que acontece, porque a Bíblia explica muito bem o que está acontecendo. Você precisa dedicar tempo a Deus e dedicar recursos também à obra de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar lendo? 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículos. Ah, não, nós não terminamos 1 Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, está falando daqueles que se traspassaram, quiseram ficar ricos a todo custo. Paulo está orientando Timóteo, ele diz, versículo 11: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. 12. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, o apóstolo Paulo, ele menciona aqui que nessa cobiça, no versículo 10, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Conta o fim da história. Conta o fim da história daqueles que querem ser ricos de qualquer maneira, a qualquer custo, com Cristo ou sem Cristo, um absurdo. Não, 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 isso não é para nós. E aí o apóstolo Paulo diz a Timóteo 11, mas tu, ó homem de Deus, e nós podemos dizer aqui aos nossos irmãos, professores, professoras, alunos da escola dominical, você, o senhor, a senhora, homem de Deus, mulher que serve a Deus, homem que serve a Deus, jovem que serve a Deus, mas tu, foge dessas coisas. Versículo 11. Fuja dessa cobiça desmedida pelo dinheiro. Deus vai te abençoar. Deus abençoa. Deus prospera. Nós somos prósperos. Deus prosperou a minha vida, a sua vida. Não somos ricos, não, mas Deus nos prosperou. Deus nos dá com dignidade. Temos o nosso pão com dignidade. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Criamos nossa família. Temos nossos filhos. Que bênção de Deus. Olha o que Paulo diz aqui, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, fuja da cobiça desmedida, fuja do desejo de ser rico a qualquer custo e siga a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Glória a Deus. Versículo 12, milita a boa milícia da fé. Lute pela fé, milite na fé, viva a fé, viva uma vida de fé, enfrente as barreiras, quantas barreiras a nossa fé, enfrente as barreiras à fé, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, aleluia, glória a Deus. Paulo dizendo aqui, olha que palavra direta para você e para mim, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Se a minha voz está chegando até os seus ouvidos através dessa aula gravada, o Senhor está dizendo a você: tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, para a qual você também foi chamada, para a qual também você foi chamado. Glória a Deus. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler outro texto? 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 8 a 11. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, abundante, abundância, fartura, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Você poder fazer boas obras, porque Deus abençoou, multiplicou os seus recursos, é bênção de Deus. É multiplicação de Deus. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, versículo 9, 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, aqui nos incentivando a compartilharmos com outros as bênçãos que Deus nos dá. Versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará
os frutos da vossa justiça. Deus multiplica, Deus abençoa o fruto ou os frutos do seu trabalho, da sua justiça, do seu trabalho na obra de Deus, da sua contribuição, seja para alguém necessitado, que também é uma parte que está sendo tratada aqui, no versículo 9, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ajude um irmão, uma irmã em dificuldade, ajude alguém em dificuldade, glória a Deus, mas não com o dinheiro do dízimo. Não, 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 não. Essa é uma outra oferta. Essa é uma oferta a mais que você e eu fazemos. Amém, queridos? Versículo 11, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aqui começou, aqui eu quero te mostrar, aqui começa o nosso entendimento a se abrir. Quer dizer que Deus nos prospera para que nós possamos compartilhar com outras pessoas. E olha só, 2 Coríntios 9:11, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Vamos ler o versículo todo? Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, para que você enriqueça para fazer coisas boas, para fazer coisas boas a outras pessoas, a si mesmo, a sua família também, mas a outras pessoas, a compartilhar. E ele diz, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Quando você ajuda alguém, a pessoa vai para casa e diz, Senhor, eu te agradeço, porque o irmão, a irmã me ajudou, eu te agradeço. Então, quando você ajuda alguém, essa pessoa vai dar graças ao Senhor devido à ajuda que você deu. E aí vem prosperidade à sua vida. Está escrito aqui, são os versículos que estamos lendo. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 18 a 20. Mas bastante tenho recebido. Paulo recebeu uma oferta, estava agradecendo aos filipenses, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. 20. Filipenses 4:20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Que versículos maravilhosos, que orientação maravilhosa. Paulo, irmãos, há obreiros que são obreiros assalariados, obreiros em tempo integral. Não é o meu caso, não é o seu caso. Nós somos voluntários na obra de Deus. Você e eu somos voluntários na obra de Deus. Somos professores na escola dominical. Nós temos a nossa atividade profissional fora da igreja e damos o nosso tempo para a igreja com muito prazer. Somos bem-aventurados, somos privilegiados por podermos oferecer o nosso tempo ao Senhor. Somos felizes porque Ele nos aceitou. É uma honra, é um privilégio. Então você e eu não recebemos recursos financeiros. Nós temos a nossa profissão e Deus nos abençoa lá na nossa profissão. E nós estamos aqui com o nosso tempo, oferecendo ao Senhor, aos irmãos, nosso tempo. Então, essa é um tipo de obreiro. E há outra categoria de obreiros, outra classe de obreiros, aqueles que foram chamados pelo mesmo Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, a servirem em tempo integral na obra de Deus. Eles precisam receber salário, precisam ter as suas necessidades, a sua família abençoada, suprida com dignidade. Com dignidade. Você quer que seu pastor não tenha condições? Você quer que seu pastor tenha falta das coisas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu também não quero. Eu também não quero. Contribuamos com todo amor, com todo carinho, para a obra de Deus. E, queridos irmãos, eu falo da Assembleia de Deus, que é a nossa igreja. Não posso falar de outras igrejas, não conheço. Eu falo da Assembleia de Deus que conheço. Conheço, graças ao Senhor, conheço. E é uma igreja maravilhosa. E os irmãos se colocam à disposição. Senhor, faça a tua obra na minha vida. E aí o Senhor Jesus chama para um ministério de tempo integral. A pessoa não pediu. A pessoa não pediu. O Senhor chamou. E nós, como igreja, sustentamos. Claro, vemos a chamada de Deus. O ministério da igreja separou essas pessoas para uma obra de tempo integral com maior prazer, graças a Deus. Glória a Deus.
Essas pessoas precisam ter, com o maior prazer, cooperamos, ajudamos e concordamos que essas pessoas sejam sustentadas pela obra de Deus. Claro, 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 claro. Então, há duas categorias. Uma categoria que são pessoas voluntárias e outras que também foram voluntários, mas que foram chamados por Deus para um ministério de tempo integral. E precisam, e são dignos, muitíssimo dignos, de receber o seu sustento da obra de Deus. Aquele que serve ao altar, retire, receba do altar o seu sustento. Claro, por que não? Está certíssimo com a palavra de Deus. Então, queridos, mas observe, a prosperidade que Deus dá a você e a mim, que somos voluntários, que servimos voluntariamente a obra de Deus, não é? Suprirá todas as vossas necessidades em glória. E a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo aqui está agradecendo. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Filipenses capítulo 4, versículos 18 a 20. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Vocês supriram minhas necessidades. Olha que bonito, honestidade, né? Você vê que as pessoas que vivem da obra de Deus, estou falando de Assembleia de Deus, as pessoas vivem, seguem esse modelo de Paulo. Olha, já estou abastecido, vocês me abasteceram. As necessidades que eu tenho, olha, eu tenho já para X meses, para tantos meses, eu tenho já, estou abastecido. Paulo disse aqui, olha, bastante tenho recebido, tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Eu reconheço a maneira como vocês ofertaram para mim, Paulo estava dizendo, eu reconheço como vocês, de boa vontade, de coração, vocês compartilham e me sustentam no ministério que desempenho. E hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui abençoados pelo ministério do apóstolo Paulo. Perceba, perceba, as coisas têm um alcance maior do que às vezes imaginamos. As coisas têm um alcance muito maior. Quando é que os filipenses imaginariam que mais de 2000 anos depois teria alguém aqui, nós, comentando, estaríamos aqui comentando sobre o que eles fizeram por Paulo? Glória a Deus, glória a Deus. Nós não sabemos a amplitude, o alcance daquilo que fazemos na obra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ser fiéis, vamos continuar servindo. Não fazemos troca, mas Deus nos abençoa. Nós não fazemos troca, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, não precisamos trocar nada, basta pedir. E Ele abençoa. Queridos, e aqui o versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. De qualquer maneira? Não, em glória. Olha o que Paulo disse aqui. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me chamou, o Deus que me colocou nesse ministério, o Deus que me mandou ser um obreiro em tempo integral, Paulo está dizendo, o Deus que me mandou plantar igrejas, Paulo está dizendo, o Deus que me mandou até sofrer pelo evangelho, não é? Que é o caso de Paulo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas dele, porque ele é rico. Você lê lá no Salmo 24 e leia em outras passagens da Bíblia, ele é rico. Nós lemos hoje em Ageu, dono do ouro e da prata. O meu Deus, disse Paulo, segundo as suas riquezas, as riquezas dele, de Deus, suprirá todas as vossas necessidades, não são algumas só, não é metade das necessidades, não é uma parte, não é 90% das necessidades, suprirá todas as vossas necessidades. Mas de que modo? Com mesquinhez? Não, Deus não trabalha com mesquinharia, não. Deus é Deus de abundância. Olha o que Paulo disse aqui, em glória. Deus vai suprir as vossas necessidades em glória. Você está daquele lado que está ofertando, dando dízimo. Glória a Deus por isso, valorize isso. Eu valorizo na minha vida. Que maravilha estarmos aqui ofertando, dizimando, ajudando nas campanhas que aparecem, conforme o que a nossa possibilidade. E sendo participantes dessa bênção aqui, Deus suprirá, o meu Deus, Paulo disse, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória
por Cristo Jesus. Nada é sem Cristo, tudo é com Cristo. A nossa vida está fundamentada nele. Irmãos, nós temos uma lição, se não me falha a memória, lição 10. E nós mencionaremos ali Cristo como nosso advogado. E ali nós mencionamos o que acontecia na Grécia Antiga, que a pessoa não poderia comparecer, era o Paráclito, não é? Que ia defender a pessoa perante juízes. E ali nós fazemos um comentário, não perca a lição 10. E, se não me falha a memória, é lição 10. É na lição 10. É na lição 10, cheios com o Espírito Santo, e nós falamos disso. Por Cristo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ali dizia, na lição 10, nós vamos ver, a pessoa não podia comparecer perante o juiz. Tinha que enviar o amigo, era chamado amigo, Paráclito. Você e eu não podemos comparecer diante de Deus sem Cristo. E ali nós mencionamos uma pessoa da antiguidade que disse a outra, nem apareça. Mande-os o Paráclito, mas não apareça. Não, nem venha aqui. Era um filósofo que ia se esforçar por uma pessoa, estou passando rápido, assista a lição 10. E essa pessoa disse, você nem apareça, porque, ou seja, o interessado, a pessoa que precisava, cuja causa seria julgada, não deveria nem aparecer. Era o Paráclito. Cristo é o nosso advogado. Você e eu não temos como comparecer diante de Deus sozinhos. Há pessoas que dizem, eu vou fazer boas obras, caridade. Não, diante de Deus você não pode comparecer sozinho, sozinha. É Jesus Cristo que comparece diante de Deus por você e por mim, para a nossa salvação eterna. Eu li esse versículo agora e me lembrei. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, sempre em Cristo. Tudo que Deus faz na sua vida e na minha vida, na vida dos nossos queridos alunos, é por Cristo, é em Cristo, é através de Cristo. Tudo, tudo, tudo. Glória a Deus. Nós vamos finalizar. Provérbios capítulo 10, versículos 22. E vamos dar uma ênfase a Filipenses 4:20 também, e aí já vamos para Provérbios. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Glorifique a Deus, porque você pode ter uma vida material abençoada, servindo a Deus, dentro dos parâmetros de Deus, não querendo ser rico ou rica de qualquer modo, mas sendo prosperado pelo Senhor, na medida que o Senhor define e no tempo que o Senhor define. Ensine isso aos alunos, ensine isso. Vamos fechar nossa lição, encerrar. Provérbios 10, versículo 22. Nós vamos ler duas versões, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada, só para enriquecer. São sinônimos. São as versões, as traduções da Bíblia são muito boas. São muito boas. Não há nenhum problema em tradução. Apenas que às vezes são usados sinônimos e isso enriquece a aula. Vamos lá, queridos? A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22, na versão Almeida, Revista e Corrigida. Agora, na versão Almeida, Revista e Atualizada, a bênção do Senhor enriquece e, com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, a bênção do Senhor nos enriquece e não traz desgostos, dores, problemas. Não. A bênção de Deus enriquece a sua vida, enriquece a minha vida e não traz dores. Nós vamos encerrar a nossa lição e nós falamos sobre Melquisedeque e eu quero mencionar com você aqui um texto que menciona Melquisedeque, sumo sacerdote, mas um texto que é direcionado ao Senhor Jesus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, Senhor Jesus Cristo, é Ele. Que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez Ele uma vez,
oferecendo-se a si mesmo. Glória a Deus. 28, Hebreus 7, 28. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, versículos 26 a 28. A revista da Escola Dominical menciona, o dízimo no Antigo Testamento, nós vimos. O único lugar de culto é o escolhido pelo Senhor. Você pode ler essa palavra, em Deuteronômio 12, 1 a 7. E o Senhor definiu o local onde deveriam ser levados os sacrifícios, as ofertas. E hoje é a igreja que ele definiu. Deuteronômio 12, 1 a 7. O dízimo nos dias de Jacó, Gênesis 28, capítulos 18 a 22. O dízimo nos dias de Moisés, que eram as primícias que nós comentamos, Deuteronômio 26, os versículos 1 a 15, são as primícias que entregamos a Deus. O dízimo no Novo Testamento, que nós já mencionamos. E, finalmente, a revista da Escola Dominical, a revista do Discipulado, revista 1, lição 8, que tem como título O Discípulo e o Dízimo. Ela encerra dizendo as bênçãos que acompanham o dízimo, mencionando que os dízimos são bênçãos para a igreja, para a casa de Deus, naturalmente, e são bênçãos para aqueles que entregam o dízimo. Passamos a aula praticamente toda falando disso, não é, queridos? Então, que o Senhor Jesus continue abençoando a você, a sua família, prosperando, enriquecendo e abençoando a sua vida. Tenha uma vida próspera, uma vida abençoada, o Senhor prospera. Qual é a diferença? A diferença é que você não vai querer prosperar a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer maneira, mesmo deixando Deus. Não, não é assim. Você vai seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, sendo dizimista, sendo ofertante, participando daquelas ofertas que são solicitadas, seja para socorrer alguém, seja para uma construção, seja para a assistência social da igreja onde você serve a Deus. Participe, faça tudo. E não finja, dando quantias irrisórias. Dê o que você pode. Mas eu costumo dizer, dê o que você não daria a ninguém na rua. Na casa de Deus, as ofertas para Deus. Na rua eu daria essa notinha aqui para uma pessoa. Então não dê na casa de Deus. Dê maiores, dê mais. Plante, semeie na obra de Deus. O dono da obra está vivo, sempre esteve vivo, não tem princípio de dias nem fim de dias. Ele sempre esteve vivo e sempre esteve atuante. Que o Senhor abençoe, multiplique e dê grandes vitórias a você. Seja uma pessoa próspera. Ensine aos alunos que o Senhor confiou a você, para que eles sejam prósperos. Não tenha nenhum acanhamento, vergonha de ensinar sobre a vida material. Não. O mundo vai atacar mesmo, não tem problema. O Senhor Jesus disse que não somos do mundo. A igreja dele não é do mundo. Não tem problema. E se alguém quer fazer prova, o Senhor permitiu a prova, lá em Malaquias capítulo 3. Eu não acho necessário fazer prova. É só seguir a vida material com Deus, que as coisas acontecem. No tempo de Deus, no tempo determinado por Deus, na medida determinada por Deus, da forma determinada por Deus, nós somos enriquecidos, somos abençoados com muita dignidade, com muita dignidade. Paulo disse, em glória, em Cristo Jesus. Deus continue abençoando a você, a sua família, o seu lar, a igreja onde você serve ao Senhor. Querido professor, professora da escola dominical, somos professores e somos alunos da escola dominical. Um abraço, a paz do Senhor. O Senhor é contigo. Amém.